Opa galera, beleza? Aqui quem está falando com vocês é o Gustavo em mais um vídeo no canal Cruzeiro News. Bom, no vídeo de hoje vamos falar a respeito do jogo de ontem diante do Operário, que o árbitro relatou na súmula, né, o que o Luxemburgo disse para ele e aquele motivo da confusão, principalmente naquela reta final do jogo, a respeito do caso envolvendo assim, também a transmissão dos jogos do Cruzeiro no Campeonato Mineiro, que a Globo não exerceu a opção de renovação e assim algumas outras emissoras gigantes estão por trás, interessadas em trazer o Campeonato Mineiro de 2022 lá para os canais deles, que eu vou falar quais são, a respeito do caso envolvendo o Thiago Neves lá no Sport, que até teve novidades sobre esse capítulo, que assim, tá acontecendo lá no Sport igualzinho que o cara fez aqui no Cruzeiro, além também do caso envolvendo o Bruno José, e a chance dele voltar já para o jogo diante do Vasco, que lembrando, nessa partida de ontem diante do Operário, ele nem jogou por conta de um incômodo no pé direito, e que ele já está assim nos últimos 2 jogos, tá? Mas antes de começarmos, por aqui para deixar seu like e também se inscrever no canal para continuar recebendo mais conteúdos como esse. E bom, o salve de hoje é para 2 pessoas comentando o vídeo de ontem, de noite, antes do jogo. O primeiro é para o Lau Gomes, lá de Governador Valadares, muito obrigado, Lau. E o outro é para o Emerson Fernando, lá de Patinga. Então valeu demais aí, Emerson. Caso você queira que eu mande um salve para você, que hoje de noite, umas 6h30, já vai ter vídeo novo aqui no canal. Já deixa aqui seu nome, sua cidade, e quem sabe você não aparece aqui já no vídeo de hoje de noite. Bom, vamos começar falando sobre o caso envolvendo assim o árbitro no jogo de ontem, que assim deu um trabalho absurdo. Já até trouxe vídeo aqui para vocês, vou deixar na tela final e no card aparecendo. Enfim, nem vou falar muito a respeito desse jogo de ontem, porque todo mundo já tá meio que de saco cheio de tudo que aconteceu na partida de ontem, tá? Mas enfim, na súmula depois do jogo entre Cruzeiro e Operário, o árbitro relatou assim, alguns xingamentos do Luxemburgo em relação ao Rodrigo D'Alonso, que era no caso do árbitro no jogo de ontem, e também que alguns objetos foram lançados contra ele no gramado no segundo tempo, e também contra alguns jogadores do Operário, que inclusive isso foi perceptível na hora do jogo. Segundo o árbitro, o Luxemburgo foi expulso no meio daquela confusão do jogo, principalmente ali depois que saiu o gol, né, nem tinha tomado a decisão ainda, estava olhando no VAR, que demorou incríveis 10 minutos, né? Enfim, vamos ver, né? E essa súmula informa que teve assim alguns xingamentos do treinador e que teria mostrado o dedo para o árbitro. Então, realmente, a expulsão do Luxemburgo, tudo bem, estava bem exaltado mesmo, mas não duvido nada ele pegar uma punição, sendo que o árbitro e os caras do árbitro de vídeo que estavam errados, acho que vão sair impunes dessa. Não duvido nada do Luxemburgo pegar 2, 3 jogos de suspensão justamente por conta disso, tá? O Luxemburgo até falou que o árbitro veio mal intencionado, que quem deveria ser expulso era o cara, que ele não tinha que checar nada, a imagem era inconclusiva, que até o Luxemburgo falou que a televisão, né, no caso dos canais do Premier, tinha falado exatamente isso. Eu não duvido nada que essa demora do VAR de 10 minutos, eles devem ter caçado todo tipo de ângulo ali, que nem estava disponível no VAR, tá? Deve ter olhado no Premier e tudo mais, para conseguir assim essa imagem e tomar a decisão que, na minha opinião, foi bem equivocada, e sendo que a decisão dentro de campo não prevaleceu hora nenhuma, tá? E o próprio Luxemburgo também teve uma confusão, porque ele não estava querendo se retirar do gramado, até falou para o juiz que só sairia de lá se fosse com a polícia, e foi realmente o que aconteceu. A polícia chegou para tirar o treinador, ele, né, depois de um tempo saiu, mas acabou voltando, e os árbitros teve que sair todos fechados lá pela polícia, porque você vê que foi um lance ali bastante estranho, que eu acho que teve uma interferência assim, absurda. O Cruzeiro foi bastante prejudicado, praticamente ali o segundo jogo consecutivo, né? Naquele jogo diante do Goiás também, o lance do VAR não viu que o jogador estava na linha na frente, era um lance bobo, mas tinha que ser anulado por conta disso. E nesse último jogo agora, mais uma vez, enfim, o Cruzeiro no primeiro turno bem prejudicado por conta de não ter o VAR, aí agora que tem o VAR, tá errando mais do que quando não tinha, né? Enfim, deixa aqui sua opinião nos comentários, o que vocês acharam a respeito do Luxemburgo, dessa postura dele. Eu nem julgo ele não, porque na situação, ele naquele momento, não duvido nada ter feito mesmo, em alguns casos eu diria até que ele foi calmo demais. Bom, e também na entrevista coletiva, no pós-jogo, diante do Operário, um dos trechos interessantes, eu queria falar sobre o Bruno José, que tem assim, a expectativa dele voltar já no jogo diante o Vasco, tá? Porque pra você ter uma noção, ele não atuou nesse jogo de ontem diante do Operário e, na minha opinião, fez muita falta. Ele quer para ter entrado no lugar do Dudu. O Dudu foi muito mal nesse jogo, realmente é um cara que é bom para o segundo tempo, mas para começar como titular não tem condições. O Bruno José
não tem nem comparação, assim, se ele tivesse jogado, acho que o Cruzeiro poderia ter se dado melhor, especificamente na primeira etapa, tá? E o Luxemburgo também revelou a possibilidade do camisa 16 retornar aos planos do Cruzeiro. Ele falou o seguinte: vamos ver se o Bruno José consegue se recuperar para participar do jogo de domingo, fecha aspas. E assim, o Cruzeiro que enfrenta o Vasco tem até a possibilidade de jogar com torcida, e é um espaço bem curto de tempo, né? Hoje estou gravando esse vídeo na sexta-feira, os jogadores vão ter ali no máximo 2 dias de recuperação antes de viajar para o Rio de Janeiro e já fazer a preparação para o duelo diante do Vasco. Então, sem dúvidas, esse jogo agora o Operário exigiu bastante dos jogadores, tanto que até o último segundo de jogo, né, os caras estavam lá em cima, batalhando, tentando assim o gol, e que infelizmente o Cruzeiro saiu com resultado negativo. O Vasco que empatou fora de casa no último jogo, 1-1 diante do CRB, e também é uma equipe que tenta uma crescente na Série B, e esse jogo vai ser bem importante para o futuro assim, das duas equipes. Se o Cruzeiro ganhar, dá uma chance bem maior de sonhar ainda com acesso. Se perder, realmente bem complicado. Não jogaria a toalha, mas dificultaria bastante as coisas, tá? O Bruno José, que foi o autor do gol do Cruzeiro diante da Ponte Preta, nesse ano é o segundo jogador com mais jogos até aqui, só atrás do Fábio. Foram 37 jogos com 3 gols e 4 assistências. Penúltimo assunto desse vídeo é a respeito do Thiago Neves, que eu já tinha trago um vídeo aqui para vocês na terça-feira, falando sobre o jogador que estava dando trabalho lá no Sport, uma situação bem parecida com a que aconteceu aqui no Cruzeiro, tá? Para você ter uma noção, teve várias repercussões lá no Twitter, vários torcedores falando que ele estava rachando o elenco e tudo mais. O Thiago Neves, como sempre, não é de ficar quieto, foi lá, deu uma cutucada nos torcedores, falando que ajuda a comprar algumas coisas e tudo mais para manter a estrutura do esporte assim, um pouco melhor. E isso não pegou nada bem com os torcedores, porque meio que alguns torcedores se sentiram ofendidos por conta disso, e você vê que o cara tá numa situação bem complicada por lá também. Você vê que é realmente até um karma, né, contra o jogador. O Sport hoje é o 18º lugar na tabela do Brasileirão. Realmente uma posição bem complicada. Eu acho bem difícil o Sport não cair para a segunda divisão. É um caso bem parecido com aquele time do Cruzeiro de 2019. E eu fico sempre comparando os dois times, que é exatamente igual. Thiago Neves dando trabalho fora de campo, rebatendo o torcedor, enfim. O Sport com uma crise financeira horrível. O presidente desde lá também tendo muito trabalho, já passou por gestões bem competentes, e que por isso está nessa situação. Você vê o elenco do Sport de jogadores, tem caras excelentes, como por exemplo o André, atacante, o Thiago Neves, o Hernandes, mas você vê que na prática não joga absolutamente nada, e muito por conta dos bastidores, afeta demais, sem sombra de dúvidas, tá? E para você ter uma noção, o Thiago Neves está com seus 35 anos de idade, 36 na verdade, foram 20 jogos nesse ano e apenas 2 gols marcados. Até a chance dele se aposentar é gigantesca, e é um jogador que eu vejo que, se não tivesse feito tantas cagadas lá em 2019, fora de campo principalmente, ele poderia estar aqui no Cruzeiro hoje tranquilamente, tá? Porque é um cara que era bem reconhecido com a torcida, não dentro de campo, até quando foi rebaixado, 41 jogos, 9 gols e 7 assistências. O Fábio estava aqui no Cruzeiro quando foi rebaixado, o Léo, mas não quer dizer que os jogadores foram, né, nossa, caiu, não presta, não. Mas porque os caras sempre ajudaram, tentaram até no último minuto evitar o Cruzeiro ser rebaixado, e tinha um reconhecimento igual o Thiago Neves tinha, mas ele acabou não fazendo isso. E agora, consequência, né, lá no Sport, que não duvido nada que vai cair esse ano, e, né, como sempre, deve arrumar um outro time ali para a Série A, que o Thiago Neves fez isso nos últimos 2 anos, e sempre os times brigando contra o rebaixamento, né? Mas enfim. E o último assunto desse vídeo é a respeito de transmissão de jogos, do direito de TV, né? Que assim, um site revelou lá em junho ainda, que foi no caso da UOL e também do site O Tempo, que algumas emissoras, como por exemplo a Record, a TVN Sports e a Warner Media, tinham interesse na transmissão do Campeonato Mineiro já de 2022. Para você ter uma noção, as duas emissoras não apresentaram propostas, e assim, a Globo, que era dona de direitos econômicos até nesse ano de 2021, né, o Campeonato Mineiro de 2021, que acabou, e tem a preferência na renovação, mas assim, essa matéria mostrou que a Globo tinha essa preferência para assinar essa renovação até julho desse ano. Nós já estamos em setembro, né, metade do mês de setembro, quase indo para outubro, e a Globo não exerceu essa opção de renovação, que deve deixar bem para a última hora mesmo. Então, para você ter uma noção, agora eles não têm vantagem nenhuma, tá todo mundo ali lutando pelos direitos econômicos do Campeonato Mineiro, que lembrando, a Globo ainda não tem garantia do Campeonato Carioca,
que pertence à Record nesse ano, Campeonato Paulista, Campeonato Mineiro e também o Campeonato Gaúcho, que é uns top 5, né, do Brasil hoje, e com essas outras plataformas também seria interessante até para dar uma visibilidade maior e quem sabe não pagar um pouco mais. A Warner Media, que sem dúvidas desses todos é a maior, até porque iria passar em TV fechada, que é dono dos canais TNT, HBO e também a CNN, então gigantescas. A HBO também já está passando jogos, inclusive da Champions League lá na sua plataforma, meio que uma parceria também com a ESPN, então você vê que realmente gigantesco o grupo e poderia gerar até mais dinheiro para o Cruzeiro por ser em TV fechada, por assinatura, pacote mensal, tá? E a Record também, uma das maiores aqui do país, comprou os direitos econômicos do Campeonato Carioca, mas só lembrando que alguns times não receberam até hoje o valor que teria direito da transmissão dos jogos, então a Record acabou meio que pecando aí nesse lado, que sem dúvidas dificultaria bastante para chegar a um acordo com eles se não houvesse alguma garantia de pagamento. De acordo ainda com esse site, no atual contrato da Globo, que foi renovado lá em 2018, tinha um valor próximo de 14 milhões e 300 mil reais por ano por cada edição do Campeonato Mineiro que o Cruzeiro e o Atlético Mineiro recebiam. Então, um valor bem interessante, 14 milhões e 300. Sem dúvidas, a Globo, para renovar, vai colocar um valor bem mais baixo. Até foi especulado que seria quase a metade disso, 8 milhões de reais. Eu acho um valor bem baixo. O Cruzeiro, no mínimo, teria que cobrar esses 14 milhões de reais pensando mais acima. E vamos ver se alguma dessas outras emissoras teria condições de oferecer um valor próximo disso, tá? E você prefere ver o jogo do Cruzeiro na onde? Aí na Globo mesmo, continuar, ou na Record, né? Na TNT, na HBO? Deixa aqui sua opinião nos comentários, que em breve vamos ter mais notícias a respeito disso, principalmente depois quando acabar o Campeonato Brasileiro e estiver próximo do início do estadual. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like também e se inscrever aqui no canal. Aqui na tela final agora eu vou deixar 2 sugestões de vídeo para vocês, onde eu falo sobre o Marcelo Moreno, né, a entrevista dele ontem, que ele desabafou depois daqueles erros do juiz e tudo mais. Comento também um pouco a respeito do que eu achei de cada um dos lances, recomendo você dar uma olhada. Além também do vídeo de ontem de noite, que eu falo um pouco da parceria entre Cruzeiro e a Brahma, que pode render alguns milhões para a Raposa, e um duelo entre Cruzeiro e Grêmio, onde os clubes têm umas ideias diferentes a respeito da volta do público. Eu queria que vocês dessem uma olhada também, tá? Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui e até mais, valeu!